Boa tarde, hoje é dia 3 de março de 2022, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Os alunos que estão presentes hoje na aula são eles, a Lauane, o Richard, a Flávia, a Mariana, a Maria Eduarda, a Isabela ou Isabeli? Isabeli, o Guilherme, o João Gabriel, isso? O outro João Gabriel, o Venâncio, e o Vitor. Ó, quase todos, só errei o nome da Isabeli, né? Desculpe, Isabeli. Continuando aqui. Hoje nós daremos continuidade à sequência de atividades 1, parte 5. Pedi lição de casa para os meus alunos, agora nós vamos fazer a correção desses exercícios. O material que nós estamos estudando, o Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividades 1, parte 5. O material é fornecido aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se você que assiste pelo YouTube não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no canal youtube.com/Ricardo Henke e vamos dar então a continuidade à apostila que nós estamos estudando. As habilidades que nós estamos revendo é a habilidade EF06MA06 e o objetos de conhecimento é múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Página que nós vamos fazer hoje é a página 110. É isso mesmo? Página 110? Sequência de atividades 1, parte 5. É formado pela aula 7, decomposição de fatores primos. Então, vamos fazer a decomposição de fatores em fatores primos, tá? Objetivo das aulas: decompor os números em seus fatores primos. Então, a decomposição é muito importante a gente aprender a fazer decomposição. Então, presta bastante atenção hoje na aula de hoje, tá bom? É muito importante essa parte. Eu sei que vocês já devem ter aprendido ano passado, então é uma revisão. E é muito importante a gente lembrar disso aqui. Rafaela tem 3 dados numerados de forma diferentes. Suas 6 faces contêm os 6 primeiros números primos. Então, um dado tradicional, quais são os números que tem no dado tradicional? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou ali, certo? Só que esse dado não tem do 1 ao 6. Ele tem o quê? Os 6 primeiros números primos. Quem sabe me dizer quais são os 6 primeiros números primos? 2. O 2. O 1 não é primo, né? Não. O 2 é. Quem é o próximo número primo? 3. O 4 é primo? Não. Por que o 4 não é primo? Porque ele é par. Porque ele é divisível por ele, 4, divisível por 2 e por 1. O único número primo que é par é o número 2. Então 4 não é mesmo. Quem é o próximo? 5. E depois? 7. E depois? 9. O 9 é primo? O 9 é divisível por 9, por 3 e por 1. Então, como ele é divisível por 9, 3 e 1, ele não é primo. Depois, 11. Já deu 6 números ou não? 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o último número primo desse dado? 13. Muito bem. Então, continuando. Larissa desafiou os colegas a posicionar os dados de modo que, através das multiplicações das faces que ficarem voltados para cima, possam obter o número 100 e... Qual é o número? 130. Então ela tem 2 dados com aqueles números ali. E ao multiplicar os 2 números, tem que dar quantos? 130.
Quais serão os números das faces desses cubos? Então, qual número tem que cair virado para cima dos dois cubos, que ao multiplicar as respostas vai dar quantos? Eu ia falar 13. 130. Ah, dá para fazer o 13 e o 10. 10 Mas não tem, o 10 não é primo, né? Porque 13 vezes 10 dá 130. Ah, vou ficar tentando. Calma, vamos ver se já dá para pensar de um jeito melhor. Vamos terminar de ler aqui primeiro. É possível, olha lá, quais são os números dessas faces desses cubos? É possível obter o número 130 da forma determinada por Larissa? Tem que ver se é possível, né? Senão a gente fica tentando aí, se matando e às vezes não é possível. Se sim, que números deveriam aparecer as faces voltadas, as faces superiores? O que é face superior? de cima. A face de cima. O dado tem 6 faces, ou seja, ele tem 6 lados. Qual é o lado de cima dos dados para vencer o desafio? E se Larissa tivesse escolhido o número 100? Opa, vamos com calma. Primeiro vamos tentar o 130, né? Depois nós tentamos o 100. Lembre-se, um dado é um poliedro, um hexaedro. O que é um hexaedro? É uma figura espacial que tem 6 lados, 6 faces, comumente chamado de cubo. Nós chamamos ele de cubo. Todo hexaedro é chamado de cubo, né? Tem, portanto, 6 faces e em geral são numerados de 1 a 6. Só que o nosso aqui é de 2 a 13. Tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Então, como que eu vou fazer? Ah, eu poderia ficar tentando. 2 vezes 3 não dá. 2 vezes 5 não dá. Ou você faz o seguinte, vamos decompor. Como que eu faço para decompor? Se pôr o número 130 aqui, que é o número que ela quer, não é? Ela não quer 130? E aí você vai fazer a decomposição só pelos números primos. Quem é o primeiro número primo? 2. Então você vai vir aqui e pergunta: 130 dá para dividir por 2? Dá. Quantos que dá 130 por 2? Se fosse 120 dava 60. 65. 65. Dá para dividir por 2 de novo? Só vou decompor por números primos. Não. Dá para decompor pelo próximo número primo? Quem é o próximo número primo? 3. 3. Dá para decompor pelo próximo número primo? Dá para dividir por 3, 65? Se você tentar, ó, vou mostrar aqui para você. 65 dividido por 3. 2 vezes 3 dá 6, sobra 5. Abaixou o 5, né? Não sobra nada, abaixou o 5. 1 vezes 3 dá 3, sobra 2. Não pode ter sobra, então não dá. Então eu vou tentar agora quem? O 5. 65 dividido por 5 dá quantos? Vamos fazer aqui? 65 dividido por 5. 1 vezes 5 dá 5, sobra 1. Abaixa o 5. 3 vezes 5 dá 15. Sobra nada. Quantos que deu aqui? 13. 13 dá para dividir por 5 de novo? Não. 13 dá para dividir por 7? Não. 13 dá para dividir por 11? Não. 13 dá para dividir por 13? Dá. 13 dividido por 13 dá 1. Então, para eu conseguir fazer o 130, basta eu multiplicar 2 vezes o 5 vezes o 13. Então, se eu fizer 2 vezes 5 vezes 13, vai dar 130. Vamos ler direito? Rafaela tem quantos dados? É 3 dados, professor, não é 2. Opa! Agora ficou mais fácil. Eu tinha lido 2. O professor Ricardo tinha lido errado. Rafaela tem 3 dados na forma diferente. 6. Suas 6 faces são os 6 primeiros números primos. Então, qual é os números primos que tem que cair virado para cima? 2, 5 e 13. Vai dar certo?
Vai. Tem que cair o 2 virado para cima, o 5 virado para cima e o 13. Quando se faz 2 vezes 5 vezes 13, dá quantos? Ah, eu não acredito no professor Ricardo. Então pega a calculadora. 2 vezes 5 vezes 13, dá quantos? 130. Essa é a resposta. Certo? E o 100? Será que o 100 dá certo? Vamos fazer o 100 aqui? 100. Vamos decompor ele. Por quem que a gente começa decompondo? 2. Sempre pelo menor número primo. Quem é o menor número primo? 2. 100 dividido por 2. 50. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Dá. 50 dividido por 2. 25. 25. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Passa para o próximo. Dá para dividir por 3? Não. Não. Passa para o próximo. Dá para dividir por 5? Sim. Sim. 5 dividido por 5? Dá 25 dividido por 5? 5. 5. Dá para dividir por 5 de novo? Sim. Sim. Vai dar quantos? 1. Acabou. Então o 100 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes o 5 vezes o 5. Eu tenho 4 dados de números primos? A Rafaela tem? Não, né? Então vai dar para fazer o que eles querem? Sim ou não? Com 3 dados, dá para fazer o número 100? Só com os números primos? Não, né? Aí se eu multiplicar o 2 por 2, dá 4. Tem o número 4 num dado? Não. Não. E se eu multiplicar o 2 por 5, tem o número 10 num dado? Não. E se eu multiplicar o 5 por 5, tem o 25 em algum dado? Não. Então o 100 não vai dar certo. A única coisa que eu fiquei em dúvida aqui é o seguinte: a Rafaela tem 3 dados. E quem faz o desafio é a Larissa. Estranha, né? Acho que é a amiga dela que usou os dados da Rafaela para fazer o desafio. Então vou subir a resposta com a letra bonitinha aí, ó. Os dados terão os números primos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Fazendo a fatoração, a gente chama de fatorar quando você faz aquilo lá, tá? Fatoração do número 130. Para quem não lembra, eu vou fazer de novo aqui, ó. Fatoração do 130. Dividir ele por 2 deu 65. Dividir ele por 5, né? Deu 13. E dividir ele por 13 deu 1. Fazendo a fatoração do número 130, descobrimos que será necessário as faces 2, 5 e 13 ficarem voltadas para cima, pois 2 vezes 5 vezes 13 é igual a 130. Já o número 100 não dá, pois precisaria de 4 dados: o 2, o 2, o 5 e o 5, certo? Então, essa é a resposta. Vou apertar pause um pouquinho aqui. Próximo exercício. Página 111. Para cada número abaixo, escreva, se possível, várias decomposições, sendo uma delas contendo somente fatores primos. Use a notação com potências. Então, primeiro vamos fazer a decomposição com números primos. Como que eu faço aqui então? Números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13. Vamos deixar esses aqui. Se a gente precisar de mais, a gente vai lá. Que é o primeiro número que eu vou decompor? 36. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? Hã? É o 2. 36 dá para dividir por 2? Sim. Dá quantos? 18. 18. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Dá. Quantos? 9. 9. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Passa para o próximo número primo. Quem? 3. 3. 9 dá para dividir por 3? Sim. Dá. Dá quantos? 3. 3. 3 dá para dividir por 3? Dá.
Dá quantos? 1. Pronto. Então a decomposição dele é o quê? É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ah, lembra que ele falou aqui, ó? Utilize notação com... Vocês lembram o que é potência ou não? Mariana, lembram? Vocês lembram o que é potência? Ou não lembram? Sejam sinceros. Não? Quando você tem dois números, quando você tem números iguais multiplicando entre eles, você faz o seguinte. Quem está multiplicando entre ele aqui? Ele por ele mesmo. Tem um número que está multiplicando ele vezes ele mesmo? Quem? O 2 e o 3. Então o 2 está multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 1, 2. É 2 elevado a 2. Esse vezes vem aqui. O 3 está repetindo? Sim, Guilherme. Quantas vezes, Guilherme? 1, 2. Então elevado a 2. Pronto. Isso aqui está correto? Sim. Isso aqui está mais correto ainda. Fica mais bonitinho. Tá? Tem outras formas que poderia dar o resultado? Poderia, ó. Você podia fazer 2 vezes 2 dá 4. Poderia ser 4 vezes 3 vezes 3. Você poderia resolver o 3 vezes 3 dá quantos? Dá 9. 4 vezes 9 também dá 36. Falei errado aqui. 36. Tudo isso dá 36. Só que não vamos deixar só aquela ali, ó. Essa daqui que não vamos deixar. Essa aqui é o jeito grosseiro, né? Que é o jeito... E aqui nós estamos colocando em notação científica. E aqui eu coloquei duas maneiras, né? O 6 vezes 6 dá 36 e o 4 vezes 6 dá 36 também. Mas nós vamos focar mais nos números primos. Vamos fazer o próximo, que é o 18. Olha lá como que ficaria o 18. 18. Quem são os números primos mesmo? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e aí vai infinitamente. 18. Dá para dividir pelo primeiro número primo? Sim ou não? Sim. 18 dividido por 2 dá quantos? 9. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Vai dar quantos? 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. Dá quantos? Dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Como que fica isso aqui então? Multiplica todos eles aqui. Como que fica? 2. Ah, você já quase que... Isso, mas vamos colocar ele sem potência primeiro. 2 vezes 3 vezes o... Entenderam? Você multiplica eles entre eles aqui. 2 vezes 3 vezes 3. Que vai dar quantos isso? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Também agora colocando em potência. Como que fica em potência mesmo? 2. O 2 está sozinho. E o 3 elevado a 2. Muito bem. Certo? Vamos fazer o 50 agora. Olha lá o 50. Fatoração do 50. 50, números primos. 2, 3, 5, 7. Vamos ver, se precisar de mais a gente puxa lá. 50 dá para dividir por 2? Dá 20 e 25 dá para dividir por 2 de novo? Não, né? Número ímpar. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Dá. 25 dividido por 5 dá 5. Dá para dividir por 5 de novo? Dá 1. Como que fica? 2 vezes 5 vezes 5. Vamos ver? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 5 dá 50. Então ficou. Aqui deu 50. E notação científica? Quem eu posso juntar com quem aqui? 2 vezes... Quem que está iguais aqui multiplicando, Vitor? Vamos prestar atenção. Não trouxe a apostila, mas pode prestar atenção. Quem que está igual aqui? Alguém conseguiu entender essa parte aqui?
Quem que está multiplicando, que tem o mesmo número multiplicando por ele mesmo? É o 5. Quantas vezes ele está multiplicando por ele mesmo? 2. 5 elevado ao 2. Tá, Vitor? Presta atenção que eu vou perguntar de novo para você. Então, 2 vezes 5 ao quadrado também dá 50, tá bom? Agora o 25. Vamos ver como que fica o 25? Olha lá. Fatoração do número 25. Os números primos. 2, 3, 5, 7... 25 dá para dividir por 2? Sim ou não? Não, né? Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Sim. Dá. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Como que fica aqui então, Vitor, agora? Multiplica quem está aqui. Quem que deu a resposta aqui do lado? 5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5 dá 25. Quando eu tenho um número vezes ele mesmo, o que acontece aqui, Vitor? Eu coloco esse número e vejo quantas vezes ele multiplicou por ele mesmo. Quantas vezes foi? Não. Olha quantas vezes ele multiplicou por ele mesmo. Quantas vezes apareceu 5? 2 vezes. 2. Então você coloca elevado a 2. Se ele aparecesse 3 vezes multiplicando por ele mesmo, você colocaria elevado a 3. Se aparecesse 10 vezes o número 5, você ia colocar elevado a 10. Isso mesmo, muito bem, Vitor. Então, olha lá a resposta, certo? Próximo exercício. 3. Escreva as decomposições em fatores primos dos números abaixo. Agora é só decomposição em fator primo. Então, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11. Vamos lá. O 15. Como que ficaria o 15? Dá para dividir por 2 o 15? Sim ou não? Não, né? Não. Então vai para o 3. Dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3 dá quantos? 5. 5 dá para dividir por 3 de novo? Não. Passa para o próximo número primo. Quem é? 5. 5 dividido por 5? 1. Acabou. Como que ficou a resposta? Multiplica as respostas aqui. Quem ficou aqui? Hein, Richard? Quem ficou as respostas? 3 e o... Multiplica eles, fica 3 vezes o 5, certo? Olha lá. 3 vezes 5 dá 15. E o 30? Vamos fazer a fatoração. Dá para dividir por 2? Dá, né? 30 dividido por 2 dá 15. 15 dá para dividir por 2 de novo? Não, né? Então eu vou passar por 3 agora. 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dá para dividir por 3? Não, vou passar para o próximo número primo, que é o 5. 5 dividido por 5, João Gabriel, presta atenção, os dois. 5 dividido por 5 dá 1. Qual é a resposta aos dois, João? Presta atenção. Eu vou multiplicar todas as fatorações aqui. 2 vezes 3 vezes o 5. Olha lá a resposta. 2 vezes 3 vezes o 5. Agora eu vou fatorar o número 80. 80 dá para dividir por 2? Dá. Dá 40. Dá para continuar dividindo por 2? Sim. Dá. Dá quantos? Dá 20. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá quantos? Dá 10. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Dá quantos? Sim. Dá 5. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Dá para dividir por 3? Não. Não. Dá para dividir por 5? Dá. Dá. 5 dividido por 5 dá 1. Como que fica a resposta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Então a resposta fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 5. Quantas vezes o 2 está multiplicando por ele mesmo, Vitão? 4. Então é 2 elevado a 4. Isso se chama potência. Isso, em vez de a gente gastar tinta de caneta e ponta de lápis escrevendo um monte de 2, a gente faz 2 elevado a 4 vezes o 5. Isso aqui vai dar 80. Olha lá, certo? E o 120? Vamos ver como que fica o 120? 120, dá para fatorar pelo número 2, que é o primeiro número primo? Dá 60. Dá para dividir por 2 de novo? Dá 30. Dá para dividir por 2 de novo?
Dá 15. Dá para dividir por 2 de novo? Quem é o próximo número primo? 3. 3. Dá para dividir por 3? Dá 5. Dá para dividir por 3 de novo? Não, por 5. Dá 1. Então é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Olha quantas vezes apareceu o número 2. Então é 2 elevado a 3 vezes o 3 vezes o 5. Olha lá. Certo? Tem mais um exercício? Tem? O último exercício então. Vamos lá, subindo o último exercício. Página 111. Escreva os 5 primeiros números primos. Quais números compostos podem ser obtidos multiplicando-se 3 desses 5 fatores, de forma que cada fator apareça apenas uma vez na composição? Como a aula já está acabando, então vou mostrar aqui para vocês. Ó. Os 5 primeiros números primos são 2, 3, 5, 7 e 11. Olha a multiplicação entre eles. O 2 por 3 por 5 vai dar 30. O 2 por 3 por 7, então eu estou usando o 2 e o 3 para multiplicar todos. 2, 3 e 5 dá 30. O 2, o 3 e o 7 dá 42. O 2, o 3 e o 11 vai dar 66. Agora eu não vou usar o 3. O 2, o 5 e o 7 vai dar 70. O 2, o 5 e o 11 vai dar 110. Não vou usar mais o 5 agora. O 2, o 7 e o 11 dá 154. O 2, o 5 e o 7 dá 105. O 2, o 5 e o 11 dá 165. E usando os 3 últimos aqui, ó, o 5, o 7 e o 11 dá 385. Essas são todas as possibilidades de pegar os 5 primeiros fatores primos, os 5 primeiros números primos, e usar 3 deles para multiplicar entre eles, sem repetir, né? Não vou usar o 2 mais de uma vez, certo? Usar parecido com aquele dos dados lá, sabe? Mas obtendo só 5 fatores primos, certo? Alguma dúvida sobre isso? Não. Próximo. Aqui nós terminamos, então presta atenção. Para a lição de amanhã, próxima aula de amanhã, por favor, já tentem resolver os exercícios da aula 8. Resolvendo os problemas de 1 até a 6, da página 112 até a 114. Muito obrigado, até a próxima. Se gostou da aula, já deixa o like. Tchau, tchau.